Estenda suas mãos, vamos abençoar. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Kate, porque foi um instrumento que o Senhor escolheu para abençoar as nossas vidas essa noite. Nós abençoamos a tua filha, Pai, cercamos a vida dela e declaramos ela um canal totalmente ligado com o teu trono, para o Senhor liberar a mensagem, a palavra que o Senhor tem para os nossos corações essa noite. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, para quem não falei ainda, paz, tudo bem? Hoje pela manhã eu comentei que nós estamos perdendo o hábito, de falar paz do Senhor para os nossos irmãos. E o Alan não está aqui agora, mas ele estava de manhã e hoje, obrigado, Cá. Quando eu vinha para a igreja, eu pensei a respeito disso e o Alan chega ali na porta e fala, a paz do Senhor. Eu falei, ei, Alan, esse menino é de Deus, né? Então, que possamos voltar, não de uma forma religiosa, mas sabendo que, biblicamente, a palavra nos orienta a chegar e desejar a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor para vocês, amém? Amém. E como o Tiago falou, eu também não poderia deixar de agradecer, porque essa semana foi uma semana um pouco difícil para mim, no sentido de saúde, mas, graças a Deus, estou me recuperando, ainda, ele falou zerada, mas faltam algumas porcentagens ainda, mas quero agradecer desde já quem me ligou, mandou mensagem, mas eu não posso deixar de agradecer a Deus, não pela enfermidade, porque Ele é um Deus, Ele não é o Deus que coloca enfermidade, Ele é o Deus que tira a enfermidade. Mas eu quero agradecer por saber mais uma vez que eu tenho um Pai que me ama, que me acolhe e que até nos momentos difíceis de saúde, Ele ministra os nossos corações. Então, quero dar graças ao nosso Deus por isso, tá bom? Quero trazer hoje uma palavra para vocês, uma palavra mais de ensino a respeito de fé. Nós vamos falar sobre fé e vou pegar um pouco o gancho do Eduardo também, já iniciando, a respeito que ele falou, que ele disse para Deus, preciso de uma intervenção. E nós ouvimos, através da vida do pastor Paulo, que o mês de abril seria um mês onde Deus estaria liberando coisas financeiras. E eu falo que isso é com muito temor que a gente recebe, porque nós não somos uma igreja, nós não temos pastores que liberam coisas ao vento, só porque alguns estão dizendo. Então, vocês podem perceber que, quem está mais tempo conosco, nós não somos de dizer, essa é a sua vitória, receba a sua vitória. Eu sei que em alguns momentos isso é necessário, mas eu gostaria de chamar a sua atenção sempre que uma palavra for liberada através da nossa liderança pastoral, que eu sei que pastor Paulo e pastora Anne são pessoas com uma vida no altar. Então, a partir do dia que você ouvir, quando você ouvir Deus usando a vida deles para liberar coisas, faça como Eduardo, tome aquilo, agarre no coração, creia e tenha fé. Amém? E eu gostaria de iniciar, começar essa palavra dizendo o que é fé. Fé, no grego, vem da palavra pistis, que quer dizer firme convicção. Nós vamos passear um pouco por alguns versículos. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11, que é o versículo, talvez padrão, vamos dizer assim, para falar sobre fé. Muitos já devem conhecer, outros talvez não. E quero deixar uma pergunta para vocês e para mim também. Como nós temos desenvolvido a nossa fé?
da onde nós estamos buscando as fontes, da onde nós estamos buscando nos abastecer a nossa fé. Em Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Todas as versões talvez estão dizendo a mesma linguagem, outras um pouco diferente, mas a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E lendo Hebreus, capítulo 11, no decorrer, se vocês puderem meditar em casa, Hebreus 11, ele vai dizer mais de 20 vezes o termo fé. E aqui nesse capítulo ele vai citar alguns homens e até mulheres de Deus, daquele momento, do Antigo Testamento, que tiveram atitudes de fé, que tiveram que, em algum momento da sua vida, exercitar, colocar em prática a fé. E por que eu estou dizendo colocar em prática? Porque a fé, ela é o resultado da convicção das verdades do Evangelho. Amém? Convicção, a palavra pistis, que vem do grego, firme convicção. Então, a fé é o resultado dessa prática de convicção das verdades. Por quê? Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós somos abastecidos e mais nós vamos saber como praticar a fé nas situações que forem necessárias. Romanos capítulo 10. Como eu falei, nós vamos escorrer alguns versículos. Romanos 10. Versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Algumas versões dizem: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, mais uma vez, enfatizando que o que é a fé? A fé é a convicção do que as Escrituras diz. Quanto mais ouvimos, quanto mais conhecemos, mais vamos ativar e praticar a fé. Amém? Estão entendendo? Fiquem ligadinhos que nós vamos ainda discorrer mais coisas. Algumas pessoas, o que nós percebemos hoje em dia é a falta dessa vontade de entender o que a palavra diz. Não estou falando que é errado, não estou falando, olha, nunca mais façam isso, mas nós temos percebido que, ultimamente, é muito mais fácil você pegar um post, um banner com o versículo do dia. É muito mais fácil a gente pegar um trecho de uma pregação, de um pregador muito famoso, e a gente postar nas nossas redes sociais mostrando que, olha, eu tenho fé. Eu tenho fé porque essa palavra hoje está dizendo isso. E, mais uma vez, não é errado, porque eu creio que as redes sociais é um meio de alcançar pessoas, é um meio de evangelizar, sim, talvez de uma forma bem direta, né, um pouco longe, mas é sim uma forma, porque às vezes as pessoas podem encontrar em você uma abertura para falar, olha, aquela pessoa, né, conhece o Evangelho, ela é cristã, mas estamos num tempo onde ler, onde meditar na palavra, como diz, dia e noite, medite na palavra dia e noite, está ficando meio que chato, está ficando cansativo. Só que, quando nos deparamos com situações onde precisamos declarar a palavra, nós não estamos tendo base para isso.
E aí algumas pessoas podem até ficar, mas por que comigo não acontece? Por que com o Eduardo aconteceu isso se eu estava no mesmo culto do dia do Eduardo e comigo não aconteceu? Talvez porque que o que ele fez? Ele pegou a palavra, colocou no coração e o que ele falou? Senhor, eu preciso da sua intervenção. Ele declarou, ele liberou. Podemos talvez ser questionados a respeito de palavras positivas. Ah, mas isso são palavras positivas. Na neurolinguística, é comprovado que quando nós liberamos palavras de afirmação, palavras positivas, o nosso cérebro ele precisa de questões de segundos para captar aquilo, para as coisas poderem acontecer. Vocês estão entendendo? Só que o que Deus fez lá em Gênesis, como foi que Ele criou tudo? Através da declaração. Então, ainda que cientistas, psicólogos e áreas saibam e confirmem, reafirmem a respeito disso, eu sei que antes de todas essas coisas, o nosso Deus já havia determinado isso. Que nós precisamos declarar para que as coisas aconteçam. E isso é liberação de fé. Quando nós nos colocamos entre a fé e a esperança, tem uma grande diferença, porque a fé eu afirmo agora. Então, vamos orar por cura? Vamos orar por cura. Eu recebo a cura. Vamos orar por provisão? Eu recebo a provisão. A esperança é algo muito futuro. Vocês estão entendendo? Então, quando formos praticar a fé através da palavra, tenham a convicção de que a palavra é a verdade, de que a palavra vem através de Jesus, Jesus está em nós, e então nós liberamos, nós desativamos as coisas no reino celestial e nós trazemos a existência. Quando falamos de fé, eu gosto muito de falar da fé do tipo de Deus. E o que é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é a fé que cura, é a fé que restaura, é a fé que provê, é a fé que faz sim o morto ressuscitar. O último velório que nós fomos, eu e o Tiago, eu confesso que eu fiquei orando e olhando ali. Eu falava, levanta, levanta, levanta. Não levantou dessa vez, mas não vou deixar de crer numa próxima. Pode parecer loucura, mas a palavra diz que nós faríamos isso. Então, eu não estou indo contra o que a palavra já me garantiu. Amém? Fé exige ação. É preciso que aconteça uma ação para que aquilo que cremos venha a ser manifestado através da declaração. Ou seja, recebi uma palavra, preciso exercer fé. Como que eu faço? Agindo. Não ficando parado. Não ficando no estado de que vou esperar Deus resolver, se Ele vai querer. Não. Nós precisamos agir. Recebemos a palavra, cremos e liberamos o que nós precisamos. E voltando lá em Hebreus 11, no versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Todo mundo que está aqui crê que Deus formou todas as coisas? Que Deus criou os céus, a terra, o mar, que Deus criou os animais, que Deus nos criou, que Deus criou as árvores? Todos creem? Amém? E foi através da declaração.
através do falar. Ah, mas aí é muito fácil, talvez você pode falar, né? Ele é Deus. E eu? Eu quero ler para vocês alguns testemunhos. Andar por fé é sair da sua própria terra e ir para uma terra desconhecida. Andar em obediência e paciência a um lugar que Deus deveria mostrar. E assim foi com Abraão. Andar por fé é ouvir o barulho de uma abundante chuva em terra extremamente seca. Assim foi com Elias. É recusar a ser filho de Faraó, abdicar das regalias deste mundo para ser maltratado como filho de Deus. É enxergar um mar fechado de impossibilidades, mas crer num novo caminho que Deus pode abrir do nada. E assim foi com Moisés. Se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas o que eles fizeram? Eles agiram. Será que quando Abraão recebeu a palavra da promessa, pensa se ele tivesse ficado lá sentado, esperando Deus mostrar o lugar para ele? Se quando Deus falou para Elias, vai lá, sobe lá no monte, e vai lá e fala 7 vezes para Acabe. Vai lá e olha que vai chover, numa terra que estava extremamente seca. Vai lá e olha que vai chover. Ele foi 7 vezes, ele não foi 1 nem 2, ele foi 7 vezes. Até que ele disse o quê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Amém? Precisamos esperar como se tudo dependesse de Deus, mas também precisamos agir como se tudo dependesse de nós. Não fique parado, tenha a mesma fé de Deus, tenha a mesma fé para trazer provisão, para trazer cura, para curar o emocional, para restaurar a família, para restaurar o casamento, para converter o pai, a mãe, o vizinho, seja lá quem for. Tenha a mesma fé do tipo de Deus, a fé que fala, a fé que libera, a fé que traz à existência aquilo que não existe. Amém? Abram em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus quer nos ativar a nossa fé. Percebo que quando estamos com muitas situações contrárias, com situações adversas, com situações que querem nos parar, podemos perder a nossa fé, podemos perder essa oportunidade de crer todos os dias, de crer na palavra, de ler a palavra. E nessa noite eu sinto no meu espírito que Deus ele quer ativar a fé dos seus filhos novamente. É como se tivesse um botãozinho aqui dentro. E Ele quer apertar esse botão. Mas para isso, preste atenção. Lucas 17, versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Ele, Jesus, respondeu, se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Algumas versões pode estar escrito assim, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Mas estudando, o original diz,
se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda. Por que como? E talvez você já possa até ter escutado algumas pregações que diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa de muito. Quem conhece um grão de mostarda? Algumas pessoas. É tão minúsculo, né? Ela deve ter por volta de 2 milímetros. Eu tenho em casa algumas sementes, eu até ia trazer, mas ela é tão pequena que não daria nem para mostrar aqui, porque é bem, bem minúscula. E Jesus fala aqui para os apóstolos, se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda. E o que é o grão de mostarda? É a menor das sementes. Mas, quando plantada, cultivada, ela cresce, se torna a maior das hortaliças, chegando a uma árvore de até 3 metros de altura. Os galhos dela são tão formosos que os pássaros repousam sobre ela. Então, pode ser que em algum momento você escutou, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ter uma fé desse tamanhozinho. Não precisa ser muito, não, que as coisas vão acontecer. Mas nessa noite, eu quero te encorajar a crer, tendo fé como um grão de mostarda, que sendo pequeno, quando plantado e cultivado, se torna uma árvore de até 3 metros de altura. Amém? Não tenha uma fé do tamanho do grão para se conter com pouco. Tenha uma fé como um grão para conquistar muito, para fazer muito, para que Deus te responda no muito. Amém? Tenha fé como um grão de mostarda. E aqui, o que os apóstolos fizeram? O que eles pediram para Jesus? Aumente a nossa fé. Mas Jesus deixou isso com eles, porque aumentar a fé não depende de Jesus, depende unicamente de nós, de termos uma atitude. A palavra diz, lá em Salmos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o que a palavra também diz a respeito da fé? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que Deus responda os desejos do nosso coração, precisamos agradar a Deus na nossa fé. Paulo disse para a igreja de Tessalonicenses, estou muito feliz, porque essa igreja tem aumentado a fé. E no nome de Jesus, nessa noite, eu oro para que a nossa igreja aumente a fé. Vamos sair da inércia, vamos sair do raso, vamos alcançar coisas maiores. Olha o testemunho do Eduardo. Deus fez além daquilo que Ele tinha proposto no coração. Para que você precisa de fé nessa noite? Aonde você precisa? Em qual área? Mas aonde nós temos buscado? É através da palavra, é através da meditação, de dia, de noite, que nós vamos ativar a nossa fé. E além disso, quando nós meditamos, quando nós ouvimos, quando nós declaramos, nós precisamos ter uma atitude. Não adianta hoje nós orarmos, Deus, abre as portas do emprego para mim, e amanhã a gente ficar deitado achando que o emprego vai cair do céu. Não adianta a gente orar hoje à noite, Senhor, converte lá o meu pai que não conhece o Senhor Jesus, mas eu nunca falar de Jesus para ele. Precisamos ter atitude, precisamos ter uma ação. Eu sempre penso que Deus, Ele gosta de ver os filhos dele fazendo coisas, agindo.
Nós que somos pais, como que a gente fica quando nossos filhos saem andando? Não é? Não é uma alegria? Ai, quando come sozinho, então, ai, bate palma, faz festa. Deus é assim. Ele se alegra em ver que nós estamos tomando uma atitude, nós estamos executando, nós estamos fazendo, que nós estamos indo atrás e não simplesmente esperando. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu quero te encorajar, nesse momento, a declarar qual área que você está precisando ativar a sua fé. A fé de Deus é a fé que provê, é a fé que cura, é a fé que restaura. Porque isso a Bíblia nos garante, a palavra nos garante. Qual área você precisa ativar a sua fé? E você já está tendo o seu momento. Não precisa do louvor, não precisa que eu comece a orar. É o seu momento de declarar. É o seu momento de abrir os lábios, de abrir a sua boca, de gritar, de chorar, de dizer: Senhor, eu preciso, eu ativo a minha fé nessa área, Senhor. Senhor, faça da minha fé como essa semente, como essa árvore de mostarda que quando cresce dá bons frutos. Não pense mais que você precisa ter só um pouquinho de fé, porque isso não agrada a Deus. Pense no que você pode se tornar. Pense no que você pode fazer com uma fé inabalável dentro de você. Comece a exercer isso nessa noite. Oh, Jesus. Eu sinto que pessoas perderam o ânimo, perderam essa vontade por causa de circunstâncias, de situações. E Deus está dizendo: reative a sua fé, ative a sua fé, ative a sua fé. Abra o céu sobre você, traga à existência aquilo que não existe, traga à existência aquilo que não existe. Abra a sua boca e declare.